Fala Macharal, tudo bem com vocês? Joia, eu venho aqui trazer uma breve reflexão a respeito de algo que eu tinha meditado aqui, uma palavra de Efésios 5, e eu queria compartilhar com vocês sobre as funções do marido no casamento. Homem, não pule esse vídeo, tá? Vamos assistir até o final, vamos aprender aqui o que é que Deus tem a dizer ao nosso respeito. E essa palavra aqui é o seguinte: supridor tridimensional. Essa é o tema, digamos assim, do vídeo de hoje, né? Eu tava meditando aqui, cara, e lendo com o brother meu o seguinte: Efésios 5, 22, a partir do 22, fala sobre os deveres domésticos, os deveres do homem e da mulher, do homem e da mulher no casamento. E a gente está muito acostumado a ouvir, eu tenho alguns anos de cristão assim, eu não vou revelar aqui, mas a gente está acostumado a ouvir as mulheres sendo doutrinadas acerca de Efésios 5, 22, onde diz que as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, etc. Mas eu, particularmente, na minha história como cristão, ouvi pouquíssimo falar a respeito do versículo 25, por exemplo, que diz: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui para mim é gravíssimo. E a primeira vez que eu li isso aqui, eu disse: meu Deus, esse versículo sempre esteve aqui ou ele foi acrescentado agora em 2020? Os homens das igrejas precisam ouvir sobre esse versículo. Jesus Cristo, como nosso Senhor e nosso Salvador, ele nos supre de várias necessidades, correto? Correto. E ele atua em 3 áreas da nossa vida, correto? Correto. Ele atua nas nossas emoções, na nossa alma, né, nos nossos sentimentos. Ele é um Deus que sara as nossas emoções. Ele é um Deus que cura os nossos traumas, a nossa mente, nos cura da depressão, do pânico, do medo. Então ele trata essa área. Jesus também é um Deus supridor. É um Deus que nos supre de todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada nós temos falta quando nós estamos com ele. E terceiro, ele supre as nossas necessidades espirituais. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nele nós fomos ressuscitados e o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, ou seja, ele nos é supridor em 3 dimensões: na nossa alma, nos nossos sentimentos, emoções, nos nossos traumas, medos, pânico, etc. Ele é supridor nas nossas finanças, nas questões materiais, nas questões de suprimento, e ele também é o nosso supridor nas questões espirituais, principalmente. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele reaviva o nosso espírito, dentro de nós habita o Espírito Santo, etc. Mas se Efésios diz que nós devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, então nós também devemos ser supridores tridimensionais. Você concorda comigo? Eu sei que você não concorda, mas nós vamos lá. Nós precisamos ser supridores da nossa esposa na área emocional e sentimental. Emocional é no sentido como ela lida com o mundo, os seus medos, os seus traumas, as suas ansiedades. O homem precisa agir como um suporte emocional da mulher. Chega desses homens que crescem achando que casamento é apenas casar, ter filhos e colocar o pão dentro de casa. O homem precisa ser suporte emocional da mulher. Então, nessa primeira área, ele age como um suporte emocional, como um suporte sentimental. E o que seria um suporte sentimental? Seria um suporte onde você retribui tudo aquilo que você recebe de sentimento. Então essa é a primeira área. A segunda área é a área do suprimento físico. Assim como Jesus supre a sua igreja, o homem também tem a responsabilidade de ser o principal provedor. Ah, Wagner, mas eu estou desempregado, a minha esposa só está trabalhando. Ou nós dois trabalhamos e ela ganha mais do que eu. Não importa. Se alguma coisa der errado, você é o responsável de colocar comida dentro de casa, de ser o supridor. Você, mesmo desempregado e a tua esposa trabalhando, você precisa estar em constante ação, porque esse jogo precisa virar. Se a sua esposa hoje disser: olha, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar cuidando dos nossos nenéns, se vira, negão. Você vai ter que dar o seu jeito, porque ao homem foi dada a responsabilidade de ser o principal
provedor da sua casa, é minha inteira responsabilidade de trazer o sustento para casa. Assim como Jesus é o supridor da igreja nas suas necessidades materiais, o homem também é o supridor da esposa, assim como Cristo é da igreja. E terceira e última, o homem tem que ser o supridor na vida espiritual. Que tipo de suprimento você tem levado para sua casa como um líder espiritual na sua casa? Você é o pastor da sua casa. Eu não sei como é o nome do seu pastor. Meu pastor é pastor Ulisses. Mas o pastor da tua esposa, quem é? Antes de ser o pastor da tua congregação, o pastor da tua esposa é você. Você precisa suprir as necessidades espirituais da tua esposa. Você tem discipulado a sua esposa? Tem lido a palavra com ela? Tem orado com ela? Ela tem aprendido de Jesus através do seu comportamento? Ela tem aprendido de Jesus através dos seus ensinamentos? Ela tem aprendido de Jesus através do seu caráter? Você precisa também supri-la de necessidades espirituais. Então, assim como Cristo age na nossa vida nas três áreas, emocional, na nossa alma, ele age no nosso suprimento, na nossa carne, não deixando faltar o pão de cada dia, e também na nossa área espiritual, nos ressuscitando, nos vivificando, nos dando vida no nosso espírito. Assim também o homem deve agir na vida da sua mulher, no seu casamento. Ele deve supri-la todas as suas necessidades emocionais. Ele também deve suprir na questão material. Ele deve ser, sim, o principal provedor da sua casa. Glória a Deus, bom para você, bom para mim, se a sua esposa quiser trabalhar e ajudar nas finanças da casa, show de bola. Mas se não, é sim responsabilidade do homem ser o principal provedor. E por terceiro e último, e muitíssimo importante, nós devemos ser o líder dentro da nossa casa, o líder espiritual, o pastor e o sacerdote dentro do nosso lar. Todo o suprimento espiritual da nossa esposa e dos nossos filhos é de responsabilidade nossa. Parabéns, amigos, porque esse versículo 25 ele deve ter sido escondido de você durante muitos anos, assim como foi para mim também. Se você, mulher, achava que era complicado ser submissa ao seu marido, era porque você não tinha lido, ou se tinha lido, não tinha entendido o que Paulo reservou para os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Quando o homem decide ser um homem bíblico, negão, o buraco é mais embaixo. Deus abençoe vocês, que você receba essa palavra, coloque em prática na tua vida, aprendendo as verdadeiras funções de um homem na sua casa. Deus te abençoe, fica na paz, um abraço, Macharal, tamo junto.